mundo só está de pé porque Deus comanda esse mundo, né? Muito bem, a mensagem de hoje, nós vamos utilizar mais uma vez uma biografia bíblica. E é interessante que essas biografias bíblicas, está no livro de Gênesis capítulo 28, que estas biografias nunca envelhecem. E sabe por que as biografias bíblicas nunca envelhecem? Porque são histórias de homens e mulheres comuns, né? Não são histórias de ETs, né? Não são histórias de homens e mulheres de outro planeta, né? São histórias de homens e mulheres que tiveram as mesmas dificuldades. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós nos identificamos. E as biografias, você vai assistir sermões e sermões e sermões sobre os personagens bíblicos e você não se cansa, porque é a história de pessoas bem semelhantes a nós, ou semelhantes, né? Gênesis 28, 22, o texto básico, diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente lhe darei o dízimo. Esse é o texto central. A história de Jacó, como disse, esta biografia é a biografia de um homem comum, de um ser humano comum como nós, com as mesmas problemáticas, com os mesmos problemas, com as mesmas crises, com os mesmos altos e baixos. A história, o capítulo 28 e o capítulo 35 do livro de Gênesis, eles em conjunto, serve para colocar a ordem natural nas coisas. O primeiro bate-papo que eu tive aqui com o Nicolas, aqui na igreja, foi muito interessante, ficamos batendo papo ali, né? E ele destacou algo que é realmente interessante. Nós estávamos na conversa e ele falou assim, ele disse assim, ó, às vezes as pessoas estudam um pouquinho mais e se acham, né? E se põe no altar, e se acham os maiorais, né? E a nossa diálogo era nesse sentido. Os capítulos 28 e 35 é para colocar a ordem natural das coisas, para você entender, para nós entendermos quem é o homem e quem é Deus. Para colocar a ordem natural das coisas. Deus é Deus. Está em primeiro lugar. O homem é o homem. Então, esses dois capítulos em conjunto servem exatamente para dar esse ponto de equilíbrio na interpretação de quem somos nós e quem é Deus. A história central desses capítulos tem a cidade de Betel, tem Betel como ponto central geográfico. Porque Betel foi um ponto de encontro com Deus. Jacó deixou sua terra, como é bem conhecida a história. Seu pai procurou e disse, olha, é melhor você sair daqui e você procurar a esposa entre os irmãos. Havia um grande conflito ali entre Jacó e Esaú. E o pai então disse, é melhor você sair daqui e vá para a terra dos nossos parentes. E lá você vai encontrar uma esposa. E lá você vai criar uma família e Deus vai lhe abençoar. E Jacó então, como sabemos a história, partiu. E Jacó foi então em direção à terra que distava 800 quilômetros. Então, mais ou menos naquele período, mais ou menos um mês de viagem. Então são 800 quilômetros de um extremo a outro. E Jacó partiu em direção a este lugar a fim de construir uma família. E é exatamente neste ponto aí, no meio do caminho, é que acontece o encontro de Jacó com Deus.
Esse encontro iria marcar a vida de Jacó e a vida dos seus descendentes. Esse encontro iria marcar a vida da família de Jacó e depois todos os seus descendentes. Ele seria um marco positivo e negativo, porque a partir do encontro de Betel, os descendentes de Jacó estariam decidindo de que lado estaria. Aqueles que serviram a Deus tinham Betel como referência. Então, esse encontro de Jacó é extremamente importante. É um lugar que marcou a vida de Jacó para sempre. Ele mesmo diz aqui a porta do céu. Ele designou aqui a porta do céu. Ele teve um encontro com Deus ali, naquele sonho, naquela visão, e ele disse: Deus está aqui, aqui é a porta do céu. Essa escada que ele sonhou, eu estou simplificando porque eu estou falando para uma igreja que conhece a história. O sonho, nesse sonho ele viu uma escada que ia da terra ao céu. Essa escada é um marco na vida e essa escada tem um simbolismo muito interessante. Essa escada, ela diz para Jacó que existe um meio de ligar a terra ao céu. Que esse vazio, que esse nihil, esse vazio, existe um meio de ligação. Então você pode pegar essa visão e você pode interpretá-la de várias maneiras. Mas Ellen White dá essa linha de interpretação. Ela diz: a escada mostrou para Jacó que havia uma conexão que precisa existir, e ela aplica isso a Jesus. É uma aplicação do texto. Ela diz: essa escada representa, então aqui é uma aplicação, não é uma exegese, é aplicação. Ela diz: representa Cristo, que liga a terra ao céu, liga o céu à terra. Então, aquela visão impressionou a Jacó. Porque eu imagino que Jacó estava naquele caminho, saindo da casa dos pais, indo para um lugar desconhecido, procurar uma esposa, criar uma família, criar uma nova vida. E ele deveria estar dizendo assim: bom, é o seguinte, eu sou bom nisso, naquilo outro, né? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu imagino que na estrada, porque esse é o natural do ser humano, é começar a olhar para dentro de si e dizer: bom, o que é que eu posso fazer? Né? Eu sou bom nisso, sou bom naquilo e tal. E eu imagino que Jacó estava exatamente assim. Ele estava com a bênção do pai: olha, vá e Deus vai te abençoar e você vai ser uma grande nação. E ele então estava fazendo os seus planos. E quando ele teve aquela visão, ele olhou e disse: Deus é Deus e eu sou Jacó. Eu sou isso aqui, pequenininho, e Deus é Deus. E existe uma conexão entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Não pode haver desconexão. Então esse encontro marcou, e quando ele acorda, ele diz: essa aqui é a porta do céu. É a porta do céu, abriu, está no céu, não tem espaço. Pela nossa colonização, a nossa imagem de Deus é um Deus distante. Pela nossa colonização, nós entendemos Deus como um senhor cabelo branco, barbudo, que está lá no céu, no trono, que Jesus está fazendo o seu trabalho. É mais ou menos essa ideia. Pela nossa colonização, a gente é mais ou menos educado nesta linha.
Só que essa história, a história de Jacó, vem para mudar o conceito. Deus está aqui. Amém? Esta aqui é a porta do céu. Não existe quilômetros, milhares de anos-luz que separam o homem de Deus. Só existe fisicamente. Mas não existe espaço entre o céu e a terra. Abriu a porta, está no céu. Esta é a ideia desta primeira parte da história de Jacó. É impossível encontrar a Deus e não adorar. Na narrativa bíblica, todas as vezes que um personagem bíblico teve uma teofania ou uma cristofania, ele saiu para adorar. Até mesmo quando os anjos apareceram. Não, peraí. Não, nós somos criaturas, tem que adorar o Criador. Então, o encontro com Deus sempre provoca adoração. Isaías olhou e disse: ai de mim que sou homem pecador. Há um espírito de adoração, como eu disse, o sentido de colocar as coisas no seu devido lugar. E foi o que aconteceu com Jacó. Quando ele teve esse encontro com Deus, despertou nele o sentido de adoração. E nesse sentido de adoração, então, ele faz um voto a Deus. Nós vamos ver já já. Ele faz um voto a Deus muito interessante, que nós vamos destrinchá-lo. Até aqui, a vida de Jacó foi marcada por fracassos. Porque ele não tinha essa visão da proximidade de Deus. Ellen White descreve o estado interior de Jacó antes do encontro da seguinte maneira: sentia-se como um rejeitado e sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo próprio procedimento errado. Ele sabia quem era. As trevas do desespero oprimiram-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar. Olha a narrativa que ela faz aqui. Ele se sentia tão indigno que dificilmente orava. Mas achava-se tão completamente só que sentia necessidade da proteção de Deus como nunca antes havia sentido. Com pranto e profunda humilhação, confessou seu pecado e rogou uma prova de que Deus não o havia abandonado inteiramente. Diante deste quadro, ele estava vazio, sentimento de culpa. Ele se encontra com Deus. E quando ele se encontra com Deus, ele adora a Deus. Ele diz: aqui está o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus dos meus pais. E então ele faz o voto, e é onde nós vamos nos concentrar agora nesse texto. O mesmo capítulo, verso 20 e 22. Gênesis capítulo 28, versos 20 e 22. 20 a 22. Olha o voto. Lembrando bem, não pode fugir de mente. Você não pode ler esse texto aqui sem estar com o que nós falamos em mente. Jacó estava no seu vazio interior, ele se encontrou com Deus, entendeu a ligação e ele então adora Deus. E no processo de adoração ele faz esse voto. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então aqui há
3 pontos centrais. Aqui há 3 pontos centrais da história de Jacó. Primeiro, o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu devolverei o dízimo. Aqui há 3 coisas extremamente importantes que está no voto de Jacó. Quando ele viu, quando ele sentiu a presença de Deus e ele adorou a Deus, ele faz um pacto com Deus. Deus, eu estou indo para um lugar incerto, não sabido. Agora você vê que ele já esqueceu dele. No caminho ele vinha, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Quando ele se encontrou com Deus, ele falou, não sou nada. Então, Senhor, eu quero fazer um trato com o Senhor. Se o Senhor for comigo, o que ele pede? É muito interessante o pedido de Jacó. Que eu tenha o que comer. Isso aqui é interessante. Que eu tenha o que comer, que eu tenha o básico da minha vida. Isso aqui tem muito para nós. Tem muita gente que acha que ser fiel a Deus tem que ser no muito. Né? Não tem que dar um dízimo enorme, uma oferta gigantesca. Sabe que Deus não olha essa questão. O voto de Jacó é o seguinte, eu vou, e se o Senhor me der o básico, eu chegar na minha terra, e eu quero voltar para a terra dos meus pais. O que ele pediu a Deus? O cuidado simples da vida. Pediu para que Deus estivesse com ele no dia a dia. É interessante como mudou a cabeça de Jacó. Então, olha, eu quero ir, ter o básico, constituir minha família e voltar para a minha terra. É isso que eu quero. Então, se eu conseguir isso, o Senhor será o meu Deus. Não é interessante? Ele não diz assim, se eu ficar rico, se eu ficar poderoso, se eu conseguir tudo que eu quero na vida, todos os meus sonhos, então o Senhor será o meu Deus. Ele disse, Senhor, se eu for e voltar, tendo o básico da vida, a preservação, então o Senhor será o meu Deus. Já fui rico, já fui moço, e hoje sou velho, diz lá o salmista, mas nunca vi o justo. É essa a promessa de Deus. Dízimo não tem a ver com riqueza. Fidelidade não tem a ver com riqueza. Fidelidade tem a ver com fidelidade. Se o Senhor me der o básico e eu voltar. Primeiro, o Senhor será o meu Deus. Segundo, isto aqui, esta pedra, será a casa do Senhor. Aqui está um princípio do culto coletivo. A importância do culto coletivo. Aqui será a casa do Senhor. Jacó se preocupou com ele, com a família, e se preocupou com um lugar para Deus. Olha a mudança de mente. Aqui será a casa do Senhor. E eu devolverei o dízimo de tudo que o Senhor me der. O que ele tinha pedido para Deus? O básico. E ele disse, do básico, eu vou devolver o dízimo. Então, aqui está a doutrina bíblica da fidelidade. Nesse pequeno trecho, o resto é balela.
O resto é invenção de homens. O resto é invenção de homens. Esse voto de Jacó nos mostra exatamente o que é que Deus espera de cada um de nós. Deus espera fidelidade. Deus espera que Ele seja o nosso Deus, que nós valorizemos a sua casa e que nós sejamos fiéis. O valor, a quantidade, não importa para Deus. Esse é o conceito que nós encontramos na história de Jacó. Portanto, em sua ida, em seu caminho de ida, Jacó faz então esse voto a Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui primeiro, na história, para a gente depois ir para a parte final. Há uma pergunta que se faz por aí, baseado nesse texto, que quem faz esquece de uma regra hermenêutica básica, ok? Um texto tem que ser entendido à luz do contexto imediato, do contexto do livro e do contexto da Bíblia. Tá? Isso é uma regra básica de hermenêutica. Tá? Que as escolas de teologia atual, escolas de teologia, entenda posicionamento teológico, não estou falando de faculdade, ok? Então, esse raciocínio parte de quem quebra essa regra básica de hermenêutica. A pergunta é, para quem Jacó devolveu o dízimo? Essa é uma pergunta chave que se faz hoje, pegando o texto, se esquecendo do contexto imediato, do contexto do livro e do contexto da Bíblia. Nesse texto, não se está tratando para onde vai o dízimo. Ok? Então isso é uma regra de hermenêutica. Nesse texto, não se está dizendo onde é que Jacó. A Bíblia explica? Não. O escritor aqui se preocupou em mostrar o voto. Onde está na Bíblia que o dízimo deve ser levado à casa do Senhor? É nesse texto? Não. Aí você vai para Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos. Ah, mas não está no texto. Então, é por isso, regra de hermenêutica. Você entende um texto a partir do contexto imediato, a partir do contexto do livro e a partir do contexto da Bíblia. Quando você quer arrumar desculpas para não ser fiel, você tem, ok? Se você pegar o texto isolado, você vai dizer, ué, mas Jacó entregou para quem? O autor não se preocupou em dizer aonde é que ele levou. Então, esse foi um insightzinho, tá? Que há muitas escolas de teologia hoje falam exatamente isso. Levantam esse questionamento. O texto não é explicativo nesse sentido, ok? Bem, voltando à história, Jacó foi para aquelas terras. Conhecemos bem a história dele com Labão e tal, e tal. Constituiu a família e Jacó enfrentou todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis com a família. Já conhecemos bem a história. Todas as histórias envolvendo poligamia e todos os problemas que idolatria. A família de Jacó descambou. E em algum momento, Jacó retorna. E ele vem então para a casa de seus pais. Há 120 anos atrás, o seu avô havia feito o caminho inverso. Interessante. Agora Jacó volta, Jacó vem, e ele traz consigo a família, muitos bens e muitos problemas. Interessante.
Quando você olha a geografia da descrição do texto, você percebe que Jacó, ele caminha meio que de lado de Betel. Ele vai para Siquém. Ele fica a uma distância de Betel, como se ele fosse passar direto por Betel. Jacó ainda servia a Deus, mas a família de Jacó não. E então ele está num impasse. E ele faz de conta que Betel não existe e tenta passar de largo. Só que Jacó esqueceu-se que Deus é um Deus presente. E que Deus estava vendo os problemas que Jacó estava enfrentando. Que Deus estava acompanhando. Então veja o capítulo 32. Nos versos 24 a 26. Veja o que aconteceu. Verso 22 primeiro. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, transpôs o val do Jaboque, tomou-os, fê-los passar pelo ribeiro, tudo que lhes pertencia, ficando ele só. E lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu um dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó travou uma luta com Deus tremenda. Veja, depois do encontro de Betel, ele trava uma luta tremenda com Deus ainda. Isso tem uma lição muito importante para nós. O batismo é só o começo da nossa vida cristã. A aliança que nós fizemos com Deus no batismo é apenas o início. Significa que nós precisamos continuar lutando. Significa que, como Paulo retrata, a vida cristã é uma guerra. E nós não podemos nos descuidar. E nessas lutas e nessas batalhas ele vai e volta. E então, vamos ao capítulo 35. Quando ele está ali tentando margear, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe para onde? Para Betel. Não passe de largo. Suba para Betel. E habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha, você prometeu. E eu fui contigo. Os problemas que você está vivendo na família, não fui eu quem dei. Nós muitas vezes queremos atribuir os problemas que nós criamos a Deus. Ah, Senhor, porque o Senhor permitiu que acontecesse isso? Deus orientou a ter 2 mulheres? Não. Então, os problemas que Jacó enfrentava com a sua família eram frutos de sua própria decisão, de sua fraqueza espiritual, em coordenar a família, em banir a idolatria do meio. Então Deus diz: olha, passe por Betel. Você fez um juramento ali, um voto, e eu fui contigo. Então você tem um compromisso. Então disse Jacó à sua família. Agora Jacó acorda. Aqui ele despertou. Aqui ele desperta.
Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele, agora não só a família, mas todos que estavam com ele. Diz assim, ó: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Ele ouviu o Espírito Santo novamente. Ele olhou para a família e disse: todos os problemas que aconteceram foi minha culpa. O Senhor esteve comigo. Mas o problema fui eu. Fui eu quem criei. A maior parte dos problemas da nossa vida, somos nós quem criamos. Eu li um livro recentemente sobre atitude. E eu tenho um sermão sobre isso. Eu vou pregar aqui 1 hora. Um dos capítulos fala sobre a atitude diante da vida. E é muito interessante. Você diz assim: porque os problemas que eu tenho. Dê uma olhadinha nos problemas que você tem. Ou você procurou e arrumou a encrenca, ou você permitiu. Ou você permitiu o problema. A questão é a atitude diante do problema. Nós somos mestres em supervalorizar problemas. Somos mestres. A estatística mostra que 70% das nossas preocupações nunca acontecem. Mas uma vez encontrei uma pessoa na rua. Sabe que eu sou bem comunicativo, né? Eu passei pela rua e ela não me cumprimentou. Ela não me cumprimentou. Bem, né? Tá bem, tal. Aí eu cheguei um dia na igreja, já estava meio de cara virada, né? E como eu sou bem franco e aberto, não tenho muito... Eu disse: mas eu estou notando que a senhora, né, está meio diferente. Porque o senhor passou por mim na rua e não falou comigo. Eu: sério? Eu tenho que andar no centro olhando. Opa, achei o irmão. Opa! A mulher estava amargurada, chateada, porque o pastor não tinha conversado com ela no centro da cidade. O problema era real. Ela tornou o problema real. Não, vou sair da igreja porque o Edrisson olhou de cara virada para mim. Aí você sai da igreja. O problema existe. Pode ser que o Edrisson estava meio chateado aquele dia mesmo, meio invocado. E pode ser que não tenha olhado mesmo. Mas agora, veja, a hipótese criou o problema. Aí nós olhamos e dizemos: Deus. Não, porque Deus permitiu. Aí você compra um carro que você não tem condições de pagar, entra numa confusão miserável na vida. Aí você olha para Deus e diz assim: Senhor Deus, por que aconteceu isso comigo? Porque você foi lá na loja, entendeu? E comprou um carro que você não podia pagar. É simples. Olha, se a gente parar de valorizar as picuinhas da vida, nós vamos ter quase nenhum problema. Nós vamos ter problemas, porque os problemas vêm. Mas a gente não pode criar problemas e supervalorizar. Então, nesse momento, Jacó olhou e disse assim:
Rapaz, eu sou o culpado. Fui eu que arrumei uma segunda mulher. Fui eu que baguncei a vida. Fui eu que fiz tudo isso aqui, entendeu? Agora eu vou para Betel. Eu vou para Betel. E veja, isso aqui é outra questão teológica fundamental. Não foi Jacó que procurou Deus. Foi Deus que procurou. Jacó, você se esqueceu. Porque Deus nunca nos abandona. Amém? Então Jacó disse, eu que fiz as besteiras. Então eu vou lá cumprir o meu voto. Mas antes disso, ele reúne todo mundo. E aqui vem a consagração e a reconsagração. Jacó se reconsagra a Deus. E ele agora consagra a sua família. Ele diz assim, ó, não só a família, todo mundo que está aqui dentro. Vai lá, pega tudo que é de idolatria que vocês têm na casa e joga fora. Por quê? Porque nós vamos encontrar o Deus verdadeiro. Com o Deus verdadeiro, você não vai levando uma quinquilharia. Você não vai levando a idolatria. Porque quando você vai diante do Deus verdadeiro, você tem que se esvaziar. Então vamos fazer uma faxina aqui na casa. E ele então faz isso. Provoca uma faxina na casa. E o texto continua. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Quando nós somos honestos e sinceros e olhamos para trás, nós vamos encontrar Deus nos momentos mais difíceis da vida, nos maiores momentos de crise da vida. Nós vamos olhar para trás e dizer assim, ó, Deus esteve comigo. Amém? Quando nós olhamos para Deus verdadeiramente, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, quando o nosso coração se abre e a gente olha para Deus, só brota um sentimento: adoração. Deus, o Senhor Deus esteve comigo. Perdemos essa semana muitos amigos. Pastor Davi descansou no Senhor. O irmão Irismar, que nós oramos na quarta-feira aqui, também descansou no Senhor. Esses homens, esses em particular, quando você conversava com eles, você via a fé que esses homens tinham em Deus. O pastor Davi foi missionário na África por muitos anos. Pegou malária não sei quantas vezes. Ele e a esposa. Todo tipo de problema. Ele tem as filmagens dele cozinhando numa casinha de barro, um fogãozinho no chão, e ele cozinhando. Eu nunca vi o pastor Davi reclamar. Nunca vi o pastor Davi dizer assim, puxa, nós sofremos tanto. Onde estava Deus? Todas as vezes que você conversar com o pastor Davi, você sai lá motivado. Quando nós olhamos para trás, se formos honestos, nós vamos dizer, Deus esteve comigo em todo o caminho. E nesta manhã eu quero chamar você a olhar para trás, como Jacó fez. Olhe para trás. Veja quantas vezes na vida Deus te sustentou. Veja quantas vezes na vida Deus atuou diretamente na sua vida, no momento de crise, na minha vida.
quando somos honestos com Deus, brota em nós a adoração. Dizer: Senhor, o Senhor é Deus e eu sou eu. O Senhor é Deus e eu sou Jacó. Foi isso que Jacó disse. Deus esteve comigo em todo o caminho. Deus é Deus e eu sou Jacó. Então, nós precisamos reconsagrar nossa vida. Sabe, o desafio nesta manhã é nós olharmos para Deus e olhar e dizer assim: Senhor, até hoje o Senhor esteve comigo. E o Senhor prometeu estar comigo todos os dias da minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar. Que brote em nós o sentimento de adoração e a fidelidade em todos os sentidos. A fidelidade a Deus na guarda do sábado, a fidelidade a Deus no frequentar a igreja, a fidelidade de Deus nos dízimos, nas ofertas, na devolução dos talentos, dos dons. Possamos sair daqui hoje olhando para trás dizendo: Senhor, o Senhor andou comigo. E Senhor, o Senhor prometeu andar comigo. Então, eu quero adorá-lo todos os dias da minha vida e eu quero ser fiel em todos os dias da minha vida. Amém?